Seja bem-vindo a mais um resumo da lição bíblica da CPAD, que tem por tema nesse primeiro trimestre de 2026 a Santíssima Trindade. E a lição de hoje será a lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Nesta lição, nós iremos estudar como o Espírito Santo atua na nossa vida e confirma que somos filhos de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a verdade prática diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, versículos do 12 ao 17, e também Gálatas capítulo 4 e versículos do 1 ao 6. E eu gostaria de fazer a leitura com vocês. Já pega a tua Bíblia aí ou acompanha na tua lição e vamos abrir em Romanos capítulo 8, começando do versículo 12, que diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos agora para Gálatas, capítulo 4, e faremos a leitura do versículo 1 ao 6. Vamos iniciar do versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Vamos agora iniciar o resumo da lição, iniciando do tópico 1, que fala sobre o Espírito e as dádivas do Pai. Dádivas aqui são os presentes que nós recebemos do Pai. E no subtópico 1 vai falar sobre da escravidão à filiação. E aí vocês vão ver que na Escritura, na palavra, revela que o salvo ele não vive mais sobre o domínio do espírito de escravidão, como lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Porque o espírito, essa expressão, a espírito de escravidão, ela aponta para o estado de servidão ao pecado que você vivia antes de se converter e também ao medo da punição. Então isso aí caracterizava a vida antes de você aceitar a Cristo. E também em Romanos capítulo 8, versículo 15, e aí depois ele diz assim: mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E aí, essa frase aí, ela aponta agora para a nova identidade em Cristo. E isso, ele indica um vínculo agora de afeto e de perdão. Então, é pela graça
Porém, pela graça de Deus, recebeste esse espírito de adoção que nos torna agora filhos de Deus. Nesse caso, agora não somos mais escravos, mas filhos. E filhos agora, quando ele fala em afeto e perdão, ele nos livra do medo do pecado e também nos convida a uma comunhão com o Pai. Amém? Vamos agora para o subtópico 2, da rebeldia a filho legítimo. Romanos, capítulo 8, versículo 16, vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Antes da regeneração, nós éramos espiritualmente rebeldes, afastados do Pai. Mas por meio da graça, fomos transformados e assim o Espírito testifica com o nosso Espírito de que agora nós somos filhos de Deus. E isso muda completamente nossa posição espiritual, porque agora nós somos filhos e o privilégio dessa dádiva inclui o direito de chamar a Deus de Pai. E aí você viu lá no versículo 15 de Romanos capítulo 8, lá no finalzinho, pelo qual clamamos Abba Pai. Em aramaico, Abba é a forma carinhosa para papai e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. E outro benefício também, de ser filho é que agora nós também somos herdeiros de toda a riqueza do nosso Pai adotivo. E eu te confirmo isso lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Vamos agora para o subtópico 3 das trevas, a plenitude do Espírito. E eu quero ler aqui com vocês Efésios capítulo 5, versículo 8, que diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Antes da conversão, vivíamos em trevas espirituais, afastados da verdade, afastados da comunhão com Deus. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos conduz agora para a luz e para uma nova vida com Deus. Essa transformação é uma evidência da presença do Espírito na vida do crente. O Espírito Santo ele nos liberta do pecado. Você agora não vive mais em trevas, você agora vive no Espírito. Aquele que andava em trevas e na ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Agora você é guiado pelo Espírito. E tem agora, sabe o que também? Você agora é capacitado a ter comunhão com Deus. Amém? Vamos agora para o tópico: o Espírito nos guia na vontade do Pai. E o subtópico 1, os filhos são guiados pelo Espírito. Em Romanos 8,14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia ensina que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Isso significa que o Espírito Santo orienta nossas decisões, pensamentos e atitude. Ele nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele nos liberta do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo. O Espírito, ele nos guia à vontade do Pai. Na lição, ele vai trazer uma expressão muito bonita que diz assim, que o crente ele é continuamente orientado pelo Espírito. E aí ele traz uma frase linda, como alguém que é levado pela mão. Então, deixe-se ser guiado pelo Espírito. Deixe o Espírito pegar na tua mão e te mostrar a direção correta da vontade do Pai. Vamos agora para o subtópico 2. O Espírito opera a mortificação da carne. Romanos capítulo 8, versículo 13,
vai falar assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito Santo também nos ajuda a vencer os desejos da natureza pecaminosa. A mortificação da carne significa enfraquecer e abandonar práticas pecaminosas. Mas essa vitória ela não acontece pela força humana, e sim pela ação do Espírito em nós. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Ele deve andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e se santificar diariamente. O Espírito transforma a vontade, mostra o erro e dá força ao crente contra o pecado. Vamos agora para o subtópico 2, o Espírito age conforme o plano do Pai. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim, no versículo 7, vai dizer: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Amém? Então, a obra da salvação é uma obra da Trindade. O Pai planejou a salvação. O Filho realizou a redenção na cruz. E o Espírito Santo aplica essa obra na vida do crente. Assim vemos a perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos agora para o tópico 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. E o subtópico 1, herdeiros de Deus por adoção. Em Romanos 8:17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando nos tornamos filhos de Deus, também nos tornamos herdeiros das promessas divinas. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquista na cruz. E o Espírito é a garantia dessa herança. Então, essa herança eu não conquisto por mérito próprio, mas é recebida pela graça de Deus. Vamos agora para o subtópico 2, co-herdeiros de Cristo por filiação. A Bíblia ensina que os crentes são co-herdeiros em Cristo, e vemos isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, na parte B, que diz assim: co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna do Pai. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, nós lemos assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Porém, ser co-herdeiros de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. O autor da lição, ele fala que a glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Ele também acrescenta: nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. E isso inclui as marcas da cruz. O autor também vai dizer que essa herança não é de posses materiais, ela é gloriosa, ela é incorruptível e incontaminável. Chegamos agora ao subtópico 3, o Pai administra o tempo da herança. Paulo, ele descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. E nós vemos isso lá em Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 2. Todo o tempo que o herdeiro é menino,
está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Deus também determina o tempo certo para o cumprimento de suas promessas. É o Pai que administra o momento em que cada promessa se manifestará na vida dos seus filhos. Por isso, o crente ele deve confiar que Deus cumpre tudo no tempo perfeito. Chegamos agora à conclusão da lição 11, o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental na vida do crente. Anote essas 4 aí. Nos liberta do pecado, nos confirma que somos filhos de Deus e nos guia na vontade do Pai e também nos conduz à herança eterna. Se essa lição falou ao seu coração, lembre-se, você não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus. O Espírito Santo habita em você, te guia, te fortalece e confirma todos os dias que você pertence ao Pai. Não viva mais preso ao passado, nem dominado pelo medo. Você é chamado para viver em liberdade, em comunhão e com propósito. Confie no tempo de Deus, siga a direção do Espírito e permaneça firme, porque uma herança eterna já está preparada para você. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula.